Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E hoje, para nós entrarmos aqui nos nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus por essa oportunidade, agradecendo aos nossos anjos guardiões, aos mentores que nos acompanham nesses estudos, a Nossa Senhora Mãezinha Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E assim, com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Então, vamos lá? Bom, estamos falando aqui da questão. Vamos iniciar a questão 455, que estamos falando aí do livro segundo, do capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos aí no mundo corpóreo, no nosso mundo. Estamos falando aqui das possessões, né? Dos possessos. Então, a 475, Kardec pergunta: pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? A espiritualidade responde: sempre se pode sacudir um jugo, quando se tem vontade firme. Uau, foi bem objetiva aqui essa resposta, porque tem casos de possessões que são casos, às vezes, difíceis. E, às vezes, a pessoa ela sofre tanto naquela situação, é como se ela fosse lá no fundo do poço. E pelo fato de estar sofrendo demais e até cansada mesmo de sofrer, quantas vezes a gente não fala, né? Cansei de sofrer. Aí ela, com essa vontade firme, com esse esforço constante, o que que acontece? Ela vai desenvolvendo, ela vai fortalecendo a sua fé e vai pedir ajuda. E quando pede ajuda, ela pode ir no centro espírita, ela pode pedir ajuda para alguém que tem mais conhecimento, e também a ajuda, gente, pela oração, né? Pela fé. Então, quando a pessoa quer realmente ser curada, ela vai se fortalecer na fé e vai solicitar essa ajuda. E os amigos espirituais estão ali, muitas vezes, gente, só esperando, porque assim não adianta ajudar quem não quer ser curado. Então, a espiritualidade está a postos, basta, né? A pessoa querer ter aquela boa vontade e de falar assim, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E muitas pessoas, às vezes, passam por isso, às vezes ajuda tanto, né? Às vezes se preocupa tanto em ajudar o outro, ajudar o próximo, mas quando fala do ajudar a si mesmo, o auto-amor às vezes deixa um pouco de lado, às vezes é negligente com a própria pessoa. Então, aqui vale ter essa reflexão. Então, assim, o auto-amor, essa auto-reflexão, falar assim, não, peraí, né? Então, assim, aí os amigos espirituais ajudam, sim, né? A se libertar dessa subjugação. Tem que querer mesmo, né? Lá no fundo. Quantas vezes Sim, a pessoa chega no centro, tem até uma vontade, né? Foi conduzida até lá. Ela não percebe que desde o momento que ela pisa ali, ela já está sendo ajudada. Só que ela está com o pensamento a mil,
pensamento lá fora, está tendo a preleção, ela está com o celular, ou ela está dormindo, né? Deixa vencer pelo cansaço. É claro que a espiritualidade inferior vai fazer de tudo para que ela não se concentre. Então, depende da firmeza dela, da vontade dela de realmente querer. Daí a ajuda chega com certeza, né? Mas tem que querer. O primeiro passo é a gente que tem que dar, senão não tem jeito. Então, nesse sentido, a cura é a si mesmo, né? A gente se cura, né? Se autocura. Não adianta nada ficar pedindo, reza por mim, ora E por mim, vibre por mim, enquanto eu fico pensando no celular, nas outras coisas, né? Tem um grupo que está vibrando por mim, tem fulano, beltrano que está rezando por mim. Só isso não é suficiente, né, para libertar-se da dominação de espíritos inferiores, né, como a gente disse, e aí é indispensável cortar a sintonia, né, que a gente tem com eles. Que a obsessão é um processo de afinidade espiritual, né? Então, cabe a gente querer cortar, mudar a sintonia, né? A gente já viu lá em questões anteriores que a melhor forma é essa, virar a chave, mudar a sintonia, que uma hora eles esquecem da gente. Vamos seguir aqui? Vamos seguir, Gerson. Então, vamos lá, agora é a 476. Pergunta. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Resposta. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os espíritos bons para os atrair. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos os abandonam e os maus não o temem. Então, assim, né, essa pergunta acho que está relacionada diretamente à questão do exorcismo, né? Naquela época, falava-se muito disso. E a gente sabe que exorcismo é uma prática católica, né? Onde a figura do padre, que é o representante de Deus, né? Faz todo aquele ritual para expulsar os ditos demônios, né? Os espíritos inferiores que estavam atacando outra pessoa, né? Então, assim, é claro que uma outra pessoa, ela pode ajudar, mas irá depender muito, muito mais da situação do subjugado, né? Como a gente viu na questão anterior, tem que ter a vontade dele também, querer se desvincular, se desvencilhar, né? O principal é ele querer sair. Então, dá até um exemplo aqui, infelizmente, né, de casos de mulheres que sofrem violência doméstica. Então, tem mulheres que sofrem violência do homem, né, do marido, aí tem um vizinho que percebe tudo aquilo, cheio de boas intenções, fala com ela, ó, vamos processar esse cara aí, sai daí da casa, não fica aí, vamos, né, se desvincula dele. Mas ela, por falta de informação, por falta de
força, né? Ela não se desvencilha, né? Acaba querendo continuar vivendo com esse ser aí que abusa dela, né? Infelizmente, a gente sabe que existem muitas situações dessas, né? Então não adianta uma pessoa de bem, um vizinho de bem, chegar lá e querer ajudar. Se ela não tem força para sair, se ela não quer sair, não adianta, né? Então, é nesse sentido aí que eu entendi a questão, né? Claro, uma terceira pessoa ajuda, mas o subjugado tem que querer sair dessa situação, senão não adianta nada. As mesmas coisas do vício, né? O vício da bebida, Isso. o vício do sexo, a prostituição. A pessoa só vai sair realmente quando ela quiser. Então, quanto mais ela funda, mais fraca ela fica, né, moralmente, e mais ela é influenciada. Eles chegam a exercer o fascínio mesmo, esse desejo incontrolado, incontrolável, né, pela bebida, pelos vícios. É eles que estão sugestionando, só que a pessoa está tão envolvida, como você falou, ela não consegue sair. Quantas vezes os delegados de polícia ficam ah, bravos, né? Que a mulher vai lá, faz a queixa, né, da agressão física do marido, por exemplo, passa 2 dias, ela vai abraçada retirar a queixa, então ela não tem como sair, Não ela tem força, né? não tem essa força. Então, como ela funda muito a espiritualidade superior, também não consegue, né? Porque ela tem que entrar numa frequência melhor. Então, cada vez mais o fundo do poço, onde ela acha que ela está bem, né? Onde ela acha que ela é amada, o fascínio dos vícios, tudo isso, né? A sensação boa da droga, né? E vai por aí afora, né? Essa pergunta aqui que você explanou, Gerson, é bem interessante, porque às vezes tem pessoas que nem sabem que estão sendo obsediadas. Elas não têm essa noção. E Kardec até ele pergunta, né, se uma terceira pessoa ela pode ajudar e como é essa ajuda, né, da terceira pessoa. E aí eu vejo mesmo aquelas pessoas que vão, por exemplo, se vai num centro espírita e um médium vai ali num tratamento mediúnico, vai ajudar, é uma terceira pessoa. Ah, quando se faz essa limpeza, essa harmonização. Então, essa terceira pessoa que Kardec aqui se refere à espiritualidade, ela sendo de uma moral elevada, ela pode sim, ela pode evocar os bons espíritos que ajudem, que façam a intercessão no caso ali mencionado, né, ali proposto. Então, com a sua moral elevada, ela pode sim afastar esses espíritos mais inferiores, no caso ali da pessoa que está sendo subjugada. Então, por quê? Porque ela consegue atrair esses bons espíritos e solicitar ajuda. E ela consegue também, por vezes, dependendo do caso, com a sua moral, dialogar também, né? Ter conversas ali com o espírito, como o Gerson comentou, do exorcismo até, o exorcismo, ele às vezes tem umas falas prontas. E quando essa terceira pessoa, ela tem já tem um pouco mais de estudo, né, nesse sentido, ela vai conversar porque cada caso é um caso, mas sempre com amor no coração, porque quando se fala assim de moral elevada, é fundamental ter ali o amor pelo próximo, seja o encarnado e seja o desencarnado, sempre lembrando que são almas, que são espíritos em evolução. O encarnado deu brecha, mas é um espírito em evolução.
O desencarnado ainda é um espírito inferior, mas é um espírito aí também em evolução. Então, e que todos ali estão nesse processo, mas é claro que nisso tudo é necessário que aquele que está sendo obsediado, ele queira se livrar, ele queira ter aquela melhora. Porque se ele não quiser, não adianta. Pode vir um espírito mais elevado, pode vir a pessoa com moral mais elevada para ajudar, mas vai fazer só cosquinha, né? Não vai tratar ali a causa raiz. Porque tem casos, gente, que o obsediado, ele é conivente com o obsessor. Então, ele cria até um vínculo que, assim, o emocional dele fala, tá bom aqui, né? Deixa aí. Então, às vezes ele não quer. Às vezes é visto que tem uma obsessão, mas ele não quer. Não, tá bom desse jeito. Então, assim, a terceira pessoa, ela tem que ter, sim, uma moral mais elevada, tanto para afastar o espírito inferior e como para pedir o auxílio dos espíritos superiores. Mas o obsediado, ele tem que querer, né? Precisa aceitar, senão, né? É a mesma coisa eu falar assim, o Gerson não quer uma ajuda num processo de sua melhoria, e aí eu quero fazer. Mas se ele não aceita, vai passar ali, né? Não vai nem fazer, porque ele não está aberto a isso. Você falou um ponto interessante, que é o seguinte, vai no exemplo do exorcismo, né? Então não adianta essa terceira pessoa ficar gritando assim, em nome de Jesus, saia desse corpo que não te pertence. O que vale é como essa pessoa age, como ela pensa, né? Se é com amor, né? Ou seja, se é aquele ser iluminado, não é gritando que você vai conseguir afastar o outro espírito. E outra coisa que eu estava refletindo aqui, no final das contas, todos nós somos espíritos em evolução. Então, assim como o espírito mal influencia na gente, a gente pode influenciar também no espírito mal. Através de quê? De amor. Amor que eu digo é seguir as regras que Jesus nos ensinou, tendo uma conduta reta, né? Pensamentos positivos, porque esse ser mal, esse espírito mal que está obsidiando uma pessoa, no final das contas, como eu disse, ele é um espírito em evolução também. Uma hora vai chegar o momento dele de evoluir. Então ele pode acabar sendo influenciado, né, por nós encarnados, de forma que, poxa, realmente não faz sentido eu ficar aqui tentando, né, ser obsessor dos outros. Deixa eu seguir um outro caminho. Então é uma via de mão dupla. Essa interação é tanto de lá para cá como daqui para lá. Porque, como eu disse, no final das contas, todos nós somos espíritos em evolução. Isso Isso que me aí. fez lembrar. Vamos para 477? Vamos! Vamos lá. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Resposta: não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, nem nem se obstinam. Então, praticamente, vocês já responderam essa questão, né? Então, a fórmula do exorcismo, enfim, a técnica do exorcismo, que geralmente eram praticados, ainda são, né, por alguns padres, né, que passa aquelas técnicas, como o Gerson acabou de falar, de gritar, de pedir que demônios saiam, exércitos saiam, isso com certeza não funciona, os espíritos vão, como ele colocou aqui, dar risada, não levar a sério. E sim, o que vale é o que você colocou, que o Gerson colocou. A terceira pessoa aí,
a moral dessa pessoa, seja na Igreja Católica, seja no centro espírita. Se ela tiver uma moral elevada, ela poderá ajudar, sim, desde que o obsidiado também queira. Então, vai depender também da reforma íntima do obsidiado, né? Porque, na verdade, o espírito maligno ele vai sair pela vontade do obsidiado também, de acordo com a sua reforma íntima. Então, o pensamento positivo, as regras de conduta, a moral dele, tudo isso elevado vai facilitar com que esses espíritos que ali estão tentando, né, vão embora. Mas se ele não for vigilante, mesmo no centro espírita, ou mesmo nesse padre, que seria tão, né, de moral elevadíssima, esses espíritos malignos vão retornar, porque ele não faz a reforma íntima, ele não quer de verdade, então eles voltam. E o melhor exemplo disso é Jesus. Jesus curava, Jesus expulsava os demônios. Por que ele expulsava os demônios? Porque como ele conseguia isso? Pela moral, né? Elevadíssima, o ser humano de moral mais elevada que pisou nesse planeta. Ele conseguia, mas muitos voltaram a ser obsidiados. Por quê? Porque não fizeram o que Jesus pregava. Vá e não peques mais. Vá, né? E tenha uma vida correta. Então, a maioria não entendia isso e voltava a errar e voltava a ser obsidiado. Então, o melhor exemplo dessa questão é Jesus, né? É o espírito mais elevado, de moral mais elevada que pisou aqui. Agora, fora ele, existem outras pessoas, que nem ele não, mas existem pessoas de uma moral elevada, né, seja em qualquer religião, que poderá conseguir fazer esse trabalho, não de exorcismo, né, mas de um trabalho de ajuda àquele obsidiado para que esse espírito saia. Mas se ele não for vigilante, eles voltam novamente, né? Então, olha só, Kardec, ele pergunta nessa questão, as fórmulas do exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Então, naquela época já se fazia, né? Então, assim, usavam esses, digamos assim, protocolos. Então, esses protocolos de exorcismo são aquelas frases prontas ali, até como o Gerson citou, né? Como eram feitas. E aqui a espiritualidade responde que não são essas palavras, essas fórmulas que têm ação contra esses espíritos inferiores. A questão é que a pessoa que vai auxiliar ali, a gente já viu na questão anterior, precisa ter uma moral elevada e através da vontade, do seu magnetismo também de auxiliar. Como que Jesus auxiliava? Com o magnetismo dele. Né? Era com o magnetismo dele e aquele que estava sofrendo, o que ele queria? Ele queria ser curado. Ele estava com vontade de ser curado. Era sincera. Então, aqui é muito interessante também, porque os espíritos, eles respondem, olha, que não. E quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, essas fórmulas de exorcismo, diz que os espíritos riem e se obstinam. Eles ainda riem dessa situação e ainda se fortalecem o quê? Naquela vontade, naquela ideia firme deles de ficar obsediando mesmo, de fazer subjugação. Então, olha só, não sei se quando a gente estava conversando aqui, eu não sei, eu acho que vocês vão lembrar, não sei se foi o filme sobre o Divaldo ou de Chico, não me lembro, mas que quando ele ia estudar ali, né, naquela educação mediúnica, no centro espírita, então naquela mesa tinha uma senhora, e ela não tinha muito estudo, mas ela tinha uma amorosidade,
para conversar com os espíritos e ela conseguia acalmar. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu vou ainda assistir o filme do Divaldo de novo e vou rever. Eu acho que é dele, sim, essa parte. É bem na sessão ali que ele vai fazer o estudo. E essa É, senhora, ela com muita amorosidade, ela conversa ali. Então, você vê que o amor ali, ou seja, é um espírito elevado. Quando fala elevado, é de intelectualidade que a gente está falando? Não, gente. O moral é quem é a pessoa. Não é o que ela tem, é o que ela é. Né? Muito interessante. Mas vamos acho assistir de Ah, novo, hein, Gerson? que esse vamos, filme que eu lembro dessa passagem aí, também estou na mesma dúvida, se era é do filme do Divaldo ou do Chico. É, uma senhora que ajuda o Divaldo, É, inclusive, não é? Ela é bem simples e o ajuda. Porque é, ela ajuda o próprio Divaldo no comecinho. Acho que é. é esse filme. Eu vou assistir de novo e depois a gente volta a conversar, viu? Tem um programa aí, hein, Gerson, pro final de semana. um exemplo aí, que até a Suzeli falou de Jesus, né? Isso está fresco na minha memória, que tô vendo The Chosen, né? É quando Jesus cura Maria Madalena, né? Sim. Ela Uhum. é obsidiada, né? Ela querendo a cura, ela não satisfeita, né? Não confortável com a situação, ela em busca da cura, tudo. Chega Jesus diante dela, o que que acontece? Pois é. Parou, o obsediador foi embora, não voltou Ó, mais, e ela se transformou é. na outra pessoa. E tanto que ela queria ser curada, Ela porque eu lembro queria. de uma passagem que um homem, né, avisou para ela que Jesus vinha para curar, né, que ele curava os leprosos. E ela ainda falou, né, ela estava muito desanimada nessa época e ela falou, ele cura a lepra da alma? Ah, não sei se vocês vão lembrar dessa passagem. Então, ela estava querendo a cura, ela já estava em busca da cura. Hã? Muito É, legal, gente. E olha só, chegamos aqui ao finalzinho do nosso estudo de hoje, gente. Então, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares, em nosso coração, e até o próximo encontro com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.